Olá, pessoal. Boa noite. Sou Matheus Vasconcelos, agente de desenvolvimento cooperativista do Sicoob Crédito. E também estou como pessoa de apoio estratégico do Instituto Sicoob. Estarei com vocês nesse evento para falarmos um pouquinho sobre a Semana Mundial do Investidor. A quinta edição da Semana Mundial do Investidor está acontecendo entre os dias 4 até 10 de outubro de 2021. O objetivo principal da Semana Mundial do Investidor é conscientizar sobre a importância da educação financeira e da proteção do investidor. Realização e Organização Internacional de Valores Mobiliários, coordenação no Brasil, CVM, Comissão de Valores Mobiliários, apoio, Instituto Sicoob. Vamos seguir algumas regrinhas para que nosso evento seja claro e prático e que possamos alcançar nosso objetivo. Informo que nosso evento está sendo gravado. Para uma boa condução dos trabalhos e uma boa qualidade do áudio, é recomendável manter o microfone fechado no mudo. Sempre que você quiser fazer uma pergunta, basta nos chamar no chat. As perguntas não respondidas durante o evento serão tratadas e reportadas a vocês. Para fazer a abertura do nosso evento, passo a palavra ao presidente do Conselho de Administração, Arthur. Muito boa noite a todos. Boa noite, Matheus. Boa noite, Flávia. Boa noite. É um prazer para nós estar te recebendo aqui no nosso aplicativo MOB para te ouvir, né, e falar sobre a sua história, falar sobre como as suas dicas, né, para empreender. E isso é muito bom para nós, né? Nós, como um agente cooperativo que atua no crédito, né, é muito importante a gente conhecer a história dos empreendedores e como essas experiências que vocês têm podem nos ajudar no nosso dia a dia, para orientar os nossos cooperados e para nós mesmos, né? Nós que atuamos no mercado como intraempreendedores, na verdade, nós fazemos uma parte do empreendedorismo também, né? Ao orientar os nossos cooperados nas ações, nos investimentos, né? No uso adequado do crédito. Então, esse momento da Semana Mundial do Investidor, Flávio, foi um momento muito especial para nós, que aí foi coordenada pelo Matheus, que com todo carinho, com toda atenção, dedicação, né, ele programou para nós essa semana toda aí de conhecimento, de repassar, né, aos nossos cooperados, aos nossos colegas, as informações adequadas para que eles possam tomar suas decisões. Quero agradecer a cada colega nosso do PGS, os nossos associados que estão nos acompanhando, e quero deixar aqui um alô especial para o nosso amigo, nosso ex-colaborador, né, o Igor, que hoje está em outra instituição financeira, mas está nos acompanhando aí durante toda a semana. Valeu, Igor, muito obrigado pela sua presença. Desejo a você, Flávio, uma excelente palestra. Boa noite. Obrigada. Boa noite para todo mundo. Quero começar primeiro agradecendo, né, o convite, dessa oportunidade tão maravilhosa que às vezes vai acrescentar tanto na vida, tanto de quem já empreende, quanto de quem quer começar o empreendimento, né? O Matheus já falou bastante aí sobre a Semana do Investidor. Quero começar também me apresentando, né, para quem não me conhece. Meu nome é Flávia, eu tenho 24 anos e sou CEO da Platô. A Platô começou com uma loja física e hoje a gente tem o online também associado, muito forte. Eu vou começar contando bem do inicinho mesmo, fiz um roteiro aqui para eu não me perder, a gente fica um pouquinho nervosa, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Primeiramente, o Matheus falou um pouquinho sobre o tema, que é educação financeira, e o quanto ela é importante quando o assunto é empreender, né? Porque eu acho que quando você tem um salário fixo, você pode até dar uma negligenciada, igual eu dava quando eu tinha um salário fixo, né? Nessa educação financeira, porque todo mês você vai ter aquele contadinho ali, você sendo, claro, um excelente colaborador, um excelente funcionário, você tem o seu ali todo mês certinho. E quando você empreende, o negócio é mais embaixo, né? Não funciona dessa forma. Você não vai ter nada contadinho no fim do mês. Você não tem aquele fixo ali. Pode chegar meses de você ficar no negativo. Então, você tem que ter, em primeiro lugar, antes de tudo, realmente uma educação financeira. E se você não tiver, que era o meu caso, você tem que estudar, entender o que é para começar um empreendimento.
Vou contar um pouquinho como era a minha educação, né, financeira antes da abertura da Platô. Eu era super desorganizada em relação ao financeiro, a dinheiro, a tudo. Eu ganhava bem, né? Eu trabalhava em uma loja fora e eu ganhava bem, porém eu não tinha uma relação muito saudável com o dinheiro. Eu ganhava e o que eu ganhava, eu gastava. Eu até guardava, tinha uma moto, e tinha os meus, como diz, comprava coisas para casa, que eu morava no apartamento sozinha. Mas o dinheiro era todo assim. Eu não tinha nenhum planejamento. Se eu ganhei 3 mil reais, o que eu vou fazer com esses 3 mil reais? Isso vai para aqui? Não, esses 1.500 aqui eu vou guardar, já que eu não preciso. Não, eu gastava. Mesmo que seja com uma televisão nova, eu não tinha essa educação de realmente guardar. Que se eu tivesse isso, eu acho que seria até mais fácil para a abertura da Platô. Então, eu era muito desorganizada. Só que foi como eu disse no início, quando você tem um contado todo final de mês, não tem tanto problema, né? Porque você se garante por ser uma boa colaboradora, você sabe que você vai ter aquilo ali todo mês. E quando eu abri a loja, eu meio que dei uma assustada, porque não funciona dessa forma, né? No início foi muito difícil, eu saí de um empreendimento que não deu certo para mim, e aí acabou que eu recebi desse empreendimento, se eu não me engano, na época, uns 10 mil reais. E aí eu tinha as minhas dívidas, né? Eu tinha um celular que eu precisava, eu trabalho com celular, então comprei parcelado. Eu acho que eu ainda tinha, eu pagava um empréstimo, não sei se era da minha moto, que foi em 2 ou 3 anos, que inclusive era na cooperativa, né? E aí, a primeira coisa quando eu peguei esse dinheiro, eu sem saber o que eu fazia, eu tô assim, gente, será o que eu faço? Será que eu já começo a pagar um arquiteto? Será que eu já começo a fazer isso? E graças a Deus eu tive auxílio muito do Paulo, que ele me ajudou muito com isso. E falei, não, vou pagar todas as minhas contas, primeira coisa. Então, a primeira coisa que eu fiz foi quitar tudo. Mesmo se fosse parcelado, eu paguei absolutamente tudo e fiquei apenas com as minhas despesas, que era o meu aluguel, que na época eu já morava sozinha, era uma conta de água, de luz, e paguei todas as outras despesas e fiz o compromisso que eu não ia fazer conta de uma bala. Acho que foi a primeira coisa. Passei muito sufoco, porque a mulher gosta de uma roupa nova, apesar de eu ser dona de loja, eu não tinha, eu preferia vender. Um sapato novo, um acessório, eu não pegava absolutamente nada. Nem cabelo, nem nada, gastava, a única coisa que eu gastava era no salão com cabelo e maquiagem para os lookbooks. Então, foi uma fase assim que foi bem apertadinha mesmo, porém, paguei todas as minhas contas. O que sobrou, o que eu fiz? Eu fui pagando os picadinhos, né, que era uma arte de uma sacola, era logomarca, porque isso eu ia precisar, mesmo se eu não fosse, o empréstimo não desse certo, eu estava tentando um empréstimo na cooperativa. Então, mesmo se ele não desse certo, eu precisaria desses elementos para, como diz, vender nem que seja na minha casa, porque eu já estava determinada que eu queria realmente trabalhar nesse ramo. Então, mesmo se o empréstimo não desse certo, eu não estaria aqui hoje, com certeza, o processo teria sido mais longo, porém eu não ia desistir. Então, eu fui fazendo essas coisas picadinhas com esse dinheiro e tentando um empréstimo. Acabou que, pela luz divina, ele deu certo e, como se diz, foi assim, uma virada de chave, né? Se eu não me engano, eu financei, acho que com 60 mil e foi o que realmente fez com que eu abrisse a loja. Eu falei, não, com esse dinheiro vai dar certo. O que a gente fez? Eu vou falar a gente, porque o Paulo não está aqui, né, na palestra, mas ele tem um papel importantíssimo, que foi graças a ele que eu consegui ter esse estudo realmente de educação financeira e também aprendendo, fazendo cursos, para entender mesmo. Porque, às vezes, quando a gente entra com a cabeça de funcionário, a gente pensa que a gente vai tirar 3 mil reais todo mês. Não, mas aí eu vou ser dona, eu vou tirar 4, 5, porque se eu, como funcionário, ganhava 3 mil, e às vezes, no primeiro mês, no segundo, um ano, você vai tirar o básico para pagar suas despesas. Então, por isso que eu falo que essa palestra está muito, assim, ligada, porque é o mais importante. Pelo menos para você entrar, você tem que entrar sabendo que você não vai tirar o seu salário de funcionário. E aí a gente foi e fez uma planilha bem assim, de tudo que a gente ia gastar. Pegamos os 60 mil e fomos colocando, né? Tipo, rebaixar o gesso, um piso, até o buraco na parede, o parafuso, a gente anotava certinho o gasto, né? De onde que saiu, para onde que foi, dividimos, né? Quanto ia ser para mercadoria. Eu fiz uma coisa que eu não aconselho ninguém a fazer, mas eu estava tão focada no resultado, eu falei, velho, isso aqui vai dar certo, que eu acabei gastando todo o dinheiro na loja, na obra. Quando a arquiteta coloca aquilo tudo bonito, você quer tudo, né? Então você não quer deixar de colocar uma coisinha e outra. E eu gastei todo o dinheiro que eu tinha para abrir a Platô. Resultado, eu fiquei com o meu giro de caixa
zero. Na verdade, ele não ficou zero, ele ficou negativo, porque quando a gente abriu, ficou tudo muito além do que a gente esperava. Então, de 60 mil, passou para 100 mil, que foi o que a gente gastou na loja física. Que aí teve os móveis, a gente teve que parcelar, aí parcelamos eletricista. E assim, eu não tinha muita opção, não. Eu falo que, como se diz, eu não tinha opção. Tinha que dar certo, né? Tinha um empréstimo, que era uma responsabilidade minha e do Paulo, e tinha os avalistas, que era minha mãe, meu pai, e minha sogra e o meu sogro. Então, eu tinha que fazer dar certo. E ainda tinha as dívidas, né? Que a gente fez para conseguir abrir. Começamos negativo, não aconselho para ninguém fazer isso. Porque realmente eu estava muito focada e senti no coração de fazer e senti que ia dar certo e tinha meu empenho, minha dedicação para fazer dar. Mas eu sempre falo para a pessoa guardar, nem que seja, depende do investimento que ela vai fazer, porque cada pessoa tem um investimento de um valor, mas guardar uma porcentagem para giro mesmo, para você comprar novas mercadorias, para você ter para o próximo mês, né? Mas eu contei absolutamente, vou comprar X valor e vou, como se diz, vender tudo se Deus quiser. Entreguei nas mãos de Deus. E foi isso que a gente fez. Na primeira semana, a gente praticamente vendeu quase o estoque todo e trabalhei pra caramba. A gente abriu a loja, eu virava, tinha dias que eu ficava na loja até 2 horas da manhã, porque eu não tinha funcionário suficiente. Eu tinha, no início, uma e outra que ia meio período, mas ela ia mais como uma ajudante, não era todos os dias. Então, eu tinha só uma colaboradora e eu tinha que vender, atender, passar a venda, ir para São Paulo toda semana e ainda fazer os stores. Na época, não tinha muito stores, não era dessa maneira que é hoje. Era mais foto em grupo. Porém, ainda trabalho do mesmo jeito, tem que vestir a roupa e tudo. Então, eu vestia a roupa, tirava tudo do celular. Tinha dias que eu ficava lá até 2, 3 horas da manhã. Para no outro dia já acordar cedo, já começar, porque eu tinha que atender, eu tinha que vender, eu tinha que passar a venda no caixa. Então, foi assim, um início muito difícil mesmo. Em relação ao dinheiro, foi muito difícil também. A gente teve que lutar muito para ter um giro, né? Porque não é fácil você começar do zero, na verdade, do zero não, começar negativo devendo e conseguir fazer um giro. E como que a gente faz esse giro? É realmente vivendo no básico. Tem uma frase que fugiu, não lembro, não sei se é o Flávio Augusto que fala, mas ele fala, quem começa empreendendo tem que viver na linha da miséria, na linha mesmo. E realmente é isso que a gente fez. Eu e o Paulo, a gente não saía, tipo, para comer pizza, essas coisas. A gente comia o básico, era o mais barato. E eu não acho que eu era errada, né? Eu não ia viver de status ou, às vezes, comprar isso com o dinheiro da loja, que é outra coisa também que é muito importante. Quando você começa um empreendimento, você tem que saber muito bem separar os dois. Se entrou X valor, aquele dinheiro não é seu. Você não tem que, de forma alguma, pegar ele. Por mais que sobre, mas sobrou R$500, invista mais na loja. Invista mais na loja, que eu falo no seu empreendimento. Sobrou R$500, se você vende bolsa, compra um modelo novo que você já estava querendo, faz um mimo para suas clientes. Então, é um constante mesmo investimento. Claro que no início é muito, muito mesmo difícil, por isso você tem que viver na linha realmente da miséria. Isso para quem não tem capital de giro, para quem começou realmente do zero ou do negativo, porque quem já começa com um valor alto para investir é teoricamente mais fácil. Porém, o trabalho duro é do mesmo jeito, a pessoa vai ter que trabalhar duro mesmo para ter resultado. Então, no início foi bem assim, puxado mesmo. A gente não trocou de carro, a gente tinha um carro que realmente precisava ir, né, para Divinópolis para levar e trazer mercadoria. Mas era tudo mais barato. Para mim, eu não comprava nada, nem sapato para fazer lookbook, eu pegava emprestado numa loja. Então, realmente, eu vivi, eu acho que aproximadamente 1 ano nessa linha. Quando a gente estabilizou, que aí falou, não, agora está um pouco mais estabilizado, quitamos todas as dívidas, né, bem rápido, graças a Deus a gente conseguiu pagar tudo, os móveis que foi em cheque, eletricistas, tudo. Quando a gente conseguiu respirar, começamos a vender bem. Na verdade, a gente vendeu bem desde o início, só que não sobrava nada. Não sobrava nem para falar assim, vou fazer um mimo aqui para os clientes. Na época, eu não tinha condição nem disso. Então, eu fazia era comida, porque comida, entre aspas, ficava um pouco mais barata, e a gente vendia só na loja física. O pessoal gostava muito de ir, ter um petisco, um negócio, então toda semana praticamente tinha alguma comidinha. Isso é um investimento que sai teoricamente um pouco mais barato e que vale a pena para quem está começando a fazer, enquanto você não tem giro suficiente para fazer um mimo. No meio desse tempo, foi muito difícil mesmo.
Acho que eu me perdi um pouquinho. Já quase falei de tudo. Sobre a construção de capital de giro, né? Que foi realmente muito difícil, mas com o passar do tempo, se você viver realmente economizando, você consegue ter esse capital de giro, juntando um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E aí, agora eu me encontrei. Quando eu senti que eu estava realmente estabilizada, que aí eu pude começar a fazer um mimo, começar a fazer uma sacola, que aí a gente trocou de sacola, a gente já tinha um capital, aí a pessoa pensa, né, nossa, já chegou um capital, vou trocar de carro. Ou, já chegou um capital, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Não fiz absolutamente nada. Gerou um capital, o que eu fiz? Não vou também quitar o empréstimo, porque não vale a pena, porque ele é uma parcela que a gente consegue pagar. Então, a gente pegou esse capital e fez o quê? Fez valorizar o meu empreendimento, né? Aí eu fiz sacolas novas, porque querendo ou não, você entregar um produto em uma sacola mais bonita, valoriza o seu produto, né? Você entregar um produto só, é um produto, né? Igual eu sempre falo no meu Instagram, tem um café, você vende o café é um preço, né? Se você compra o café e na cafeteria com uma xícara, já é outro valor. Se você vai em um shopping, alguma coisa que tem aquele café bonito assim no copo, já é o quê? R$15. Então, é a experiência que você proporciona. Então, eu sempre quis trabalhar muito a experiência que o cliente ia ter na minha loja e não somente o produto. Porque se você for vender somente o produto, realmente você consegue vender ele um pouco mais barato, porque você não tem despesas em si para trabalhar naquele produto. Mas não, eu quis fazer diferente. Então, eu parti muito para essa linha de fazer muito bem feito. E não importar de forma alguma com o lucro. Realmente, eu descartei, claro, o lucro para mim que eu falo, porque o lucro para a empresa, ele tem que ter, né? Porque senão a gente simplesmente fecha as portas. Então, o lucro para a empresa girar, para você conseguir fazer ações, mimos, campanhas, você tem que ter. Meu primeiro lucro que eu tive, eu fiz sacolas. Aí eu fiz novas sacolas de papel, que era de presente, que no caso eu lembro que na época foi tão caro, ficou tipo R$2,70 cada sacola, era um absurdo de caro. Fiz as sacolas de plástico, fiz um cartãozinho para escrever à mão. Eu nem lembro de onde que saiu essa ideia de cartãozinho, mas eu falei, eu vou tentar fazer uma coisa diferente. Fiz o cartãozinho, que a gente trabalha com ele até hoje, os clientes amam. E aí comecei a fazer mimo. Um mimozinho aqui, um mimozinho ali, fazia menos quantidade, os clientes foram gostando. E com isso, quando você começa a investir nessas coisas assim, você vai atraindo mais clientes. Você vai atraindo mais clientes, consequentemente, você vai vendendo mais e vai tendo mais dinheiro para investir nessas coisas. Então, foi muito bom essa fase da loja. A gente vendia pelo WhatsApp, enviava o cartãozinho. Depois que eu troquei a sacola da loja, até o marketing ficou mais bonito, porque aí a sacola era transparente, ainda, né? Que eu não consegui desapegar dela. É transparente, aí ficava os looks bem apostos, assim, ficava muito bonito. Eu fazia o marketing com todas as sacolas. Se tivesse duas, na verdade, eu fazia. Aí, quando as vendas foi aumentando, ficava ainda mais bonito. A gente arrumava muito bonitinho. Mandei fazer papel seda, que a gente não tinha, porque também é uma coisa que é mais cara. Mandei fazer adesivo, tudo que tinha para valorizar aquele produto. Se a pessoa ia na minha loja e comprava uma blusinha de R$20, ela ia receber o mesmo tratamento, a mesma sacolinha que uma que comprasse 100. E eu acho isso muito importante. Com o passar do tempo, depois dessa fase que foi o WhatsApp, a gente estava com uma demanda muito alta e eu acabei optando por abrir o site. Eu abri o site, foi realmente um tiro no escuro, porque eu não tinha certeza nenhuma se ia dar certo, e eu estava faturando muito bem pelo WhatsApp. Só que as minhas colaboradoras já não estavam tendo saúde mental, porque era o WhatsApp o dia inteiro, e por mais que você tente fechar uma venda rápido, tem um delay de tempo, né? Até que a pessoa manda mensagem, até que ela vê, até que responde. Então, a gente já estava realmente sobrecarregado nessa fase. Abri o site, como diz, um tiro no escuro, porém quis investir para a pessoa ter a comodidade de entrar e ver o que tem disponível. E aí passei por mais um momento, achei que estava um pouco estabilizado, passei por mais um momento de ficar na linha, como se diz, realmente da miséria. Porque eu lembro como se fosse hoje, eu e o Paulo, a gente não gastava com nada, tipo, falasse e até gastar isso, não. A gente realmente fugia dos gastos e investia só na loja. Conseguimos montar um estúdio, parcelamos em N vezes, tudo do estúdio foi parcelado, tanto os móveis, a gente foi pagando tudo com antecedência, o piso a gente pagou com antecedência, claro, isso pegando todo do giro que a gente tinha, que detalhe, que a gente não tirava. Então, sempre tinha algum giro e a gente ia pagando pouquinho em pouquinho. Conseguimos montar um estúdio,
que eu tenho até hoje, valoriza muito as fotos. Conseguimos começar a nossa loja online, que era no apartamento. Colocamos computador, a gente tentou, mas tudo parcelado, contando que, se Deus quiser, fosse vender para a gente ir pagando aos pouquinhos com o giro. Foi muito bom. No início, na verdade, foi muito bom ter aberto, hoje eu falo isso, mas no início foi muito difícil vender, foi muito difícil engatar. Como não tinha o WhatsApp, as vendas caíram muito, né? Mas eu não tinha nem colaborador para, como se diz, colocar várias colaboradoras no WhatsApp, várias colaboradoras no site. Então, eu optei por ficar só com o site, que eu falei, gente, isso vai dar certo, eu vou fazer dar certo. E realmente era uma constância de todo dia. Tinha dias que eu ia para lá e não vendia. E aí a gente que tem a cabeça, que eu falei no início, né, que não tem o garantido no final do mês, a gente fica com medo. A sorte é que a loja física foi mais no fim de ano, no final do ano passado, estava muito engatada, estava vendendo super bem, mas eu falei, eu não vou desistir do site, o site vai dar certo, vai dar certo. Com o passar do tempo, foi vendendo, a loja física foi vendendo bem, eu fui, né, pegando esse dinheiro para fazer investimentos, porque, na verdade, eu falo loja física e site, mas a Platô é uma só. São só, na verdade, canais de vendas diferentes. Tem o canal de venda da loja física, tem o canal de venda do WhatsApp, tem o canal de venda do site, mas a venda em si é geral como um todo. Então, eu fui pegando os poucos que estava vendendo e fui investindo mais. Fui investindo num tráfego para o pessoal de fora conhecer, né? Porque realmente no site a gente não vai vender tanto para a Baeté. A Baeté, a pessoa vai na loja física e compra, que é bem mais confortável, né? Ou uma pessoa de Martim Campos em si. A gente vende muito para fora. Então, foi muito bom, depois de alguns meses também, que foram meses muito difíceis, que eu não pensei em desistir, porque eu não tinha opção, né? Eu tinha que fazer dar certo, eu não ia voltar para o WhatsApp e simplesmente desistir do site com poucos meses. E a gente foi pegando e foi investindo. Reparem para vocês verem que desde o início, né, da trajetória da Platô até agora, eu só falei investimento, investimento, investimento. Hora nenhuma eu falei em retirada, hora nenhuma eu falei em nada, até agora não. Então, até esse momento do site, foi muito investimento, tudo que entrava. Eu já considerava que aquilo ali era, vendeu tantos mil, não, mas vendeu. Mas isso aqui não tem nada que é meu. Então, eu já tinha um certo desapego com isso. Era realmente da loja, a gente usava para investir na loja. Com o site, foi vendendo aos pouquinhos, a gente foi investindo em tráfego pago, e do nada, não vou falar do nada não, porque para as pessoas pode parecer, não, do nada deu certo, mas para mim foi um trabalho muito intenso, foi tipo virando noites, foi pesquisando o que a gente poderia fazer, foi ficando muito assim pão duro mesmo, na linha da miséria, e tendo vontade, né, de fazer as coisas. A gente começou a ir para São Paulo de carro, a gente precisava de um carro melhor, a estrada é muito difícil, é muito longe, desconfortável, mas a gente falava, não está no momento, não está na hora, quando a loja crescer, a gente vai crescer junto, que é um pensamento que eu sempre falo no meu Instagram, e que, assim, para quem está me assistindo, se quer começar a empreender, você nunca vai conseguir crescer duas coisas ao mesmo tempo, o seu profissional e o pessoal, só se você tiver muita grana, se você tiver realmente, a gente consegue, mas senão você vai ter que escolher um dos dois, ou você vai ter que escolher entre crescer o seu pessoal, trocar de carro, ter uma casa, já isso tudo de início, ou você vai escolher fazer as coisas para o seu empreendimento, e eu escolhi realmente para esse lado. Com o site foi aumentando as vendas, um pouquinho ali, eu fui investindo mais, fui fazendo mimo, fui pesquisando sobre o tráfego, começando com o tráfego, e aí, como se diz, as coisas encaminharam muito bem, e hoje o site representa, acho que 70% da nossa venda. É uma venda diferente, que eu não teria se fosse aqui em Abaeté, porque um blazer eu vendo 900 peças. Aqui em Baeté eu não tenho o potencial de vender em escala. Eu tenho potencial de vender várias variedades, né? Mas não essa escala. Um produto que eu não tenho trabalho de cadastrar, tirar foto, eu vendo ele só repondo. Então, isso é muito bom. Conciliar os dois é muito bom. Loja física, tanto com reforço de marca, e o site, como vender em escala e ter um trabalho um pouco menor em relação da loja física. Tem que estar sempre fazendo muita foto, muito conteúdo. Com isso, foi, assim, investimento realmente atrás de investimento. Eu considero, se as pessoas me falam, Flávia, você conseguiu recuperar o que você investiu até hoje? Nunca. Eu não consegui recuperar absolutamente nada. Para mim, pessoal, Flávia. Mas se você falar, você conseguiu recuperar para a loja? Sim. Pensa, né? Eu comecei devendo no negativo, consegui pagar tudo da loja,
conseguimos fazer vários estúdios, né, que eu nem mencionei, mas a gente fez 2 estúdios lá em cima na loja online, também, querendo ou não, fica caro, né, para a condição que a gente tinha. Fizemos o site, inauguramos o site, tudo bem bonitinho, bem estruturado. Então, se você for pensar, a gente conseguiu muito lucro para investir na empresa. E aí, quando você investe o lucro na empresa, você tem um retorno muito maior ao longo prazo. Porque se você pensar no curto prazo mesmo, eu vou investir 100 mil aqui, mas até o final do ano eu quero esses 100 mil de volta. Você pode até conseguir esses 100 mil de volta, só que aí sua loja não vai para frente. Você não vai conseguir crescer, porque se você investiu 100 mil, vendeu tanto ali, chegou no final do ano, você chegou a vender 300 mil, não, agora eu quero os meus 100 mil de volta. Em vez de você fazer isso, pega 100 mil e aplica mais, porque ao longo prazo, daqui 3, 4, 5 anos, ela vai te dar um retorno muito maior. E aí uma coisa, né, que eu acho que é muito importante na educação financeira, muito mesmo, igual eu falei no início, é saber separar o seu dinheiro de empreender e o seu dinheiro, né, pessoal. Ter as suas despesas igual, claro, eu falo, nunca fiz uma retirada, mas as minhas despesas pessoais a gente faz, que é aluguel, água, luz, internet, celular, essas coisas a gente faz um scriptzinho, porém é só isso. E aí olha que interessante, né, que eu falei no início que a gente precisava de um carro para poder viajar e tudo, a gente conseguiu trocar, mas não por trocar e quero trocar de carro, não, foi por necessidade, porque o que a gente tinha já não estava cabendo as mercadorias, estava muito inviável de ir, então foi o que eu falei, que quando a gente cresce a empresa primeiro, depois você cresce junto com a empresa, isso aí pode ter certeza. Então, é mais sobre isso, sabe? Sobre investimento, constante investimento. Para quem começa, realmente o dinheiro é muito pouco, mas tem uma dica que eu realmente posso dar para quem está começando, é não se apegar com o dinheiro que você investiu na empresa, não esperar um resultado a curto prazo e trabalhar muito, tipo assim, colocar muita dedicação mesmo, tanto hoje em dia é tudo mais por rede social, por mais que você tenha um ponto físico, as pessoas não vão na sua loja se elas não verem o que tem nela através do celular. Então, eu tenho certeza que 99% das lojas de sucesso, que sejam loja física, ponto físico, ou loja online, são muito presentes no mercado digital, né? Que seja para postar stories, que seja para postar feeds, tem que estar muito presente. Na verdade, não só lojas, mas tudo, né? Hoje em dia. A cooperativa em si, né? Se fosse alguns anos atrás, pensaria, nossa, evento online, que loucura, né? Mas hoje realmente é necessário você estar presente. Não precisa de ser uma coisa extraordinária, né? Se comparar tanto, nossa, mas a Flávia consegue aparecer com tanta constância. Eu trabalhei para isso, né? Hoje a gente tem colaboradores que fazem o que eu já fiz no início, né? E eu consigo demandar esse tempo. Mas se você não tem, faça no tempo que você tiver. Seja muito presente no mercado digital. Seja muito presente no Instagram, faça muito conteúdo, que não tem como se diz, dar errado. Acho que é isso. Nossa, falei tão rápido que estou até impressionada. Tem alguma pergunta, alguma coisa que aí eu posso ir colocando, falando um pouco mais? Sim, tem pergunta aqui, sim, Flávia. Aqui, mas assim, eu queria fazer umas colocações, até engasguei aqui no início, porque tanto que foi tanto conteúdo importante para a gente, né? A força de vontade, a perseverança, a sua dedicação que você teve desde o início, planejamento, foco nos resultados. Você acabou de usar esse exemplo agora há pouco, falando da sua separação da vida pessoal com a pessoa jurídica, né? Isso é muito importante, pessoas não sabem equilibrar isso e os dois vão embora junto. Né? Então, assim, a educação financeira tanto que foi importante para a sua vida e sempre linkado no seu empreendimento. E como se diz, isso tudo aqui que você usava já pensando lá na frente que poderia estar investindo, né? Gostei muito da parte do encantamento dos clientes, né? Os mimos, bem legal. O formato do site, né? Viu que o mercado precisava de uma forma diferente, né? E melhorar a pegada. Então, assim, bem legal mesmo, tá? Parabéns, show de bola. E o Cássio fez uma pergunta para você. Essa é meio assim, quanto tempo que você gastou para quitar o seu empréstimo quando você abriu sua loja? Foi curto prazo, longo prazo? Ah, mas Não, a
gente ainda paga o empréstimo, a gente ainda Isso. paga. Eu lembro de você falar uma parte assim que você disse que a parcela estava sustentável, né, e que vocês preferiram mantê-la do que fazer o pagamento integral do empréstimo. Isso, porque na verdade o empréstimo já não é um juros, né? Não tem os juros, é aquele valor fixo. Então eu preferia mais ter esse valor fixo e pagar todo mês como um aluguel, como uma conta de água e luz. Ela já estava bem contabilizada, assim, era a prioridade, a primeira, né? Prioridade junto com o aluguel e outras coisas. E pegar esse dinheiro, porque R$ 1.200, R$ 1.300, não estou recordando ao certo a prestação, mas esse valor eu consigo fazer uma sacola nova, eu consigo fazer um mimo novo. Então, eu não tive vontade de quitar esse empréstimo. Na verdade, às vezes, o que ele pode ter perguntado é sobre o empréstimo da moto. Porque esse eu fiz eu falei no início, né, que eu quitei ele. Quando eu fiz 18 anos, eu fiz o empréstimo para comprar minha moto e depois eu fui e quitei. Mas faltava pouquinha coisa, era poucas parcelas, eu nem me recordo, assim, de cabeça o valor. E esse investimento que você fez, o investimento inicial, quanto tempo que você gastou para você, como se diz assim, recuperar aquilo que foi investido? Eu acho que não foi muito tempo, só que foi pouco tempo. Só que esse valor que eu recuperei, foi igual eu falei, eu recuperei e não recuperei. Eu recuperei para a empresa, né? Ele ficou na empresa e realmente eu não tirei absolutamente nada, mas foi pouco tempo. Mas por quê? Porque aí eu não quero que gere uma comparação, né? Porque às vezes quem vai estar começando agora, que não tem experiência no ramo, que não está no ramo, vai ser às vezes um pouco mais difícil. Eu já tive uma, entre aspas, vantagem. Eu não vou falar vantagem, porque eu era uma excelente funcionária, uma excelente colaboradora, mas eu já, entre aspas, fiz uma clientela quando eu ainda estava em Divinópolis, que eu trabalhei numa loja muito conceituada lá, e é até hoje muito famosa, e eu vendia muito para cá. Então, eu já tinha muitos clientes que gostavam da minha forma de atendimento, porque eu trabalhava como funcionária, para vocês verem, eu sempre gostei de ser dedicada, não é porque eu tenho a loja, porque eu realmente sempre gostei, até quando era funcionária. Eu trabalhava como funcionária, enviava as roupas para Baeté, e tipo assim, sábado e domingo eu trabalhava e como se a loja fosse minha, entre aspas, claro. Mas eu vinha para Baeté, eu recebia os clientes aqui, cliente me mandava mensagem domingo à noite, as roupas estão na casa da sua mãe? Eu falava, tá, vai lá. Eu dava um atendimento, tipo assim, às vezes eu estava no cursinho, a cliente mandava alguma coisa, eu respondia. Então, eu já, entre aspas, comecei a criar uma conexão com a minha clientela, que depois, claro, quando eu abri a Platô, elas compraram comigo, quando eu ainda trabalhava em outra loja. Então, eu acho que a gente tem que saber criar isso, né? Porque se você não é um bom funcionário, você não será um bom administrador da sua empresa. Então, a mesma dedicação que você coloca na empresa de outra pessoa, por mais que às vezes você pense, estou dando dinheiro para o meu patrão. Tá mesmo, mas você está criando aqui a sua também carreira, o seu currículo, né? Você precisa ser muito bom como funcionário para você ser muito bom como dono de loja. Então, eu peguei meio que isso. Eu já vim para a Baeté com uma cartela de clientes muito bacana. Nossa, agradeço mais a Deus pela oportunidade que eu tive de aprendizado lá. E vendia muito bem. Então, eu vim, abri um negócio, né, que acabou não dando certo por alguns motivos, e aí acabou que fechei não, saí e abri a Platô. Então, quando eu abri a Platô, eu já tinha uma cartela de clientes relativamente grande, né, a cidade já me conhecia, eu já tinha clientes que gostavam muito dos meus looks, do meu estilo. Então, entre aspas, eu não vou dizer que foi mais fácil, porque só Deus sabe tudo que eu passei quando eu era funcionária para conseguir chegar até aqui, né? Tendo essa conexão com os clientes, e na época eu não ganhava nada além do meu salário. Então, eu não ganhava hora extra de ficar no domingo, eu não ganhava hora extra para nada. Mas foi, teoricamente, um pouco mais fácil. Então, pode ser que, se você for abrir um empreendimento, você pode demorar 2 a 3 anos para recuperar o valor investido. Mas você vai recuperar se você não desistir, isso aí pode ter certeza. Legal, muito bom. Bem. Tem um recadinho aqui para você, que orgulho de você. Parabéns pela dedicação. A Flávia é inspiração para todos. Tem uma pergunta do Igor aqui. Com certeza, empreendedora nata. Seja uma afirmação, porém, tanto ensinamento você passou para a gente, sem dúvida. Porém, o empreendimento chega numa fase que necessita se profissionalizar, principalmente na gestão financeira. Quais seus planos para essa área, visto que sua grande expertise é comercial?
Na verdade, eu vou, como se diz, ser bem sincera, porque eu sempre fui muito sincera nas minhas redes sociais e tudo. Essa parte, que é o financeiro, que é a gestão financeira, que é tudo com o Paulo. Então, assim, eu aprendo muito com ele, igual a gente já fez cursos. Na verdade, o que a gente fez de cursos foi mais para gestão de pessoas, porque nessa parte eu estou um pouco mais ligada. Eu estou bem inserida nesse processo, porque ter, tipo, 9 funcionários é muito difícil, são 9 mulheres, pensando cada um de um jeito, cada um com um cargo, então não é fácil, lidar, né, todo com as emoções de 9 colaboradores. Então a gente fez um curso que foi, assim, virada de chave, que foi da empresa autogerenciável, do Marcelo Germano, e é o investimento, porque o curso foi muito caro, e assim, eu fiquei falando com o Paulo, se nós vamos pagar isso tudo, e na época era, sei lá, eu não lembro o valor certo, mas foi muito caro. E eu olhava para ele e falava, moça, vai pagar isso dele. Flávio, isso vai dar certo, isso é investimento em conhecimento, vai dar muito retorno. E foi a mesma coisa de pegar e fazer isso aqui com a chave, ó. Porque aí eu já vi vários pontos que eu estava errada, que às vezes eu era muito amiga das minhas colaboradoras, eu era muito a amiga, e às vezes eu deixava o meu lado líder, né, o meu lado patroa. Quando precisava dar não vou falar bronca, mas um feedback, eu não era preparada para fazer aquelas conversas de estômago, que a gente tem que ter estômago para aguentar. Eu era mais amiga, então dava um feedback muito levinho. Então, às vezes, eu não era tão, como que eu vou falar? Não vou dizer respeitada, porque eu era, mas era diferente. Agora, a relação que eu tenho hoje é a mesma relação de amizade, né? Porque eu gosto muito delas, mas é uma relação que, quando a conversa é séria, a conversa é de estômago, a gente senta e conversa igual gente grande. Só que isso é uma relação de amadurecimento, porque quando eu abri a loja, eu tinha o quê? Eu tinha 21 anos, 21, 22. Então, eu era muito nova. E eu realmente queria ser muito amiga delas, eu queria dar para elas muito do que eu não tive. Porque eu já fui uma funcionária que não era reconhecida, eu já escutei muita coisa, já tive muito patrão chato, do mesmo jeito que eu já tive muito patrão bom, mas já tive patrão que não deixava a gente sentar para tomar um café. Então, eu aprendi com isso sendo funcionária minha vida inteira e queria proporcionar uma experiência diferente. Mas eu aprendi que eu posso proporcionar essa experiência sendo uma patroa também, ó. Agora a conversa é de estômago, vamos ter estômago e vamos fazer ela. Então, essa parte de gestão de pessoas, eu já estou, assim, muito bem inserida. Porém, ainda da educação financeira, eu estou começando a pegar. Porque eu sempre falo, é muito difícil a gente acompanhar todos os processos. Então, se o Paulo é meu noivo, para quem não sabe, ele parou de atuar na área dele, que ele é né, fisioterapeuta, e veio empreender comigo. Veio dedicar comigo, porque eu realmente não estava dando conta. Ele sempre fez o financeiro da loja, isso aí é fato. Eu nunca fui uma pessoa, assim, muito boa com o financeiro, meu negócio é realmente comercial mesmo. É fazer stories, é fazer ação, e isso já consome 99% do meu dia. Então, eu já estou um pouco mais inserida, igual eu falei, né? No início, a gente tem que fazer tudo sozinhas, tem que equilibrar 1000 pratos aqui na mão. É o prato do marketing, é o prato de mandar para o Juninho, o feed, tudo. Aí, depois, você vai contratando funcionários e vai tirando um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E o que vai tirando um pouquinho, eu vou conseguindo ser inserida em outros processos que não são da minha área. Igual, se eu te falar hoje, eu tô super inserida no processo do financeiro, eu vou estar realmente te falando uma mentira, porque é realmente o Paulo que toma conta de tudo. Mas eu tô equilibrando um pouquinho os pratos, estou contratando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, para liberar tempo para eu estar mais inserida nisso. Então, a gente quer fazer cursos, a gente já está olhando cursos para fazer sobre gestão, para eu ficar um pouco mais inserida, mas tudo que eu aprendi foi realmente com a convivência com o Paulo, foi apanhando mesmo na marra, porque no início não tem dinheiro nem para comprar roupa, pagar as despesas, quem dirá para fazer um curso? Então, foi realmente muito apanhando mesmo. Assim, às vezes eu tirava, teve uma vez, não lembro direitinho, que eu tirei R$100 para comprar um sapato, tipo um sapato. E aí ficou faltando, eu não lembro quanto que era para pagar uma sacola. Eu falei, daqui que eu vou comprar aquele sapato, que raiva. E aí ficou faltando pouquinho para pagar, foi um negócio assim, aí teve, não lembro o que teve que fazer, só sei que eu tenho essa recordação. Então, assim, foi mais apanhando mesmo, que eu aprendi a ter essa educação
educação financeira do que eu falar, eu fiz vários cursos. Não, eu estudei um pouquinho com o Paulo, a gente sentou, falou, a gente vai ter que se privar, é uns sacrifícios que a gente tem que fazer para as coisas darem certo. Eu acho que mesmo se você não for empreendedor, se você quer crescer na sua vida, você vai ter que optar em, às vezes, ir para uma baladinha, gastar R$ 400 num combo de gin, ou gastar isso, aquilo, ou ser a mais bonita do evento, ou estar em todos os eventos, ou ter isso, aquilo outro, com juntar o dinheiro, ter um carro, ter uma casa, ajudar os seus pais, igual sempre foi meu sonho, eu nasci com isso, de querer ajudar minha família. Eu sempre tive isso, quando eu fui para Divinópolis, quando o meu ex-patrão me perguntou por que eu ia ir, eu falei que era para ajudar os meus pais, porque eu não queria realmente ter as condições que eles têm. E hoje eu consigo. Hoje minha mãe trabalha comigo, hoje o meu pai, eu consegui ajudar ele a comprar um carro, então eu consegui ajudar a fazer as coisas. Então eu acho isso muito importante, sabe? Acho que deu, né? Não, legal. Tem mais perguntas, podemos? Pode. Vamos lá. Aqui eu reforçando essa pergunta aí. Se você já está se preparando, ou mesmo, como você disse, que é o Paulo que cuida, né, das suas finanças, dessa parte, mas assim, iniciando seu processo de crescimento de patrimônio para a sua aposentadoria. Lembrando que pessoas jovens geralmente não pensam no assunto e quando inicia esse tipo de projeto, já pode ser tarde, né? Isso é verdade. Isso aí eu realmente ainda não penso. Eu penso o seguinte, eu penso que eu quero trabalhar muito agora, porque eu acho que agora é realmente a hora do momento mesmo de trabalhar muito. Às vezes as pessoas não entendem. Tem gente que fala, eu não queria ter a vida da Flávia, ela trabalha demais, ela não sei o quê. Mas daqui uns 6 anos eu quero ver a pessoa falar que não queria ter. Porque realmente o que eu penso é trabalhar muito agora, trabalhar bem focada mesmo. Daqui uns 5 anos eu já realmente ter rendas passivas, né, que seja um empreendimento de aluguel, que seja uma casa, que seja um ponto comercial e que vai me render um dinheiro ali que eu não vou ter que sacrificar e trabalhar igual é hoje para ter, e eu considero que isso vai ser, entre aspas, a minha aposentadoria. Mas no momento, se eu te falasse, eu estou planejando para isso, eu não estou. No momento eu estou realmente bem focada, assim, em trabalhar muito, em fazer dar certo, em pegar todas as oportunidades que me aparecerem, igual eu estou com um projeto no meu Instagram, para mim, pessoal mesmo, de dar mentorias. Para quem está começando agora, tem muito empreendedor, eu já faço muito isso no meu Instagram, mas não é uma coisa personalizada. Então, eu quero pegar todas as oportunidades que me vierem para fazer dinheiro, para conseguir crescer a loja, e quando a loja estiver realmente lá em cima, eu começar a comprar alguma coisa, ter um patrimônio para ter uma renda passiva. Né? Que aí vai ser quando não vou precisar, entre aspas, trabalhar tanto. Quero continuar trabalhando, gente, porque acho que, não sei, acho que eu nunca vou conseguir ficar quieta, ficar sem fazer nada, mas que eu vou trabalhar um pouco menos, né? Eu vou ter meus filhos, a minha casa vai ser um pouco diferente do que é hoje. Muita inspiração para fechar a sexta-feira, né, Flávia? Bacana. Aqui, tem mais uma pergunta. Flávia... Não, se você quiser, pode fazer, né? Eu tô Vamos pedindo. embora, então. Vamos embora. Aqui, Flávia, Tá, deixar de comprar as roupas em São Paulo para ter sua própria confecção. Falar um pouquinho para a gente sobre isso. Eu acho isso muito importante no momento que você já está começando a sentir falta de fornecedores. Por exemplo, vou dar um exemplo básico. Uma camisa que você vende muito bem, você conseguiu uma vez em São Paulo e nunca mais teve. Porque lá é assim, você consegue, às vezes, uma roupa, nossa, vendeu horrores, precisa de reposição. Chega lá, amigo, tem. Amigo, não faz mais esse modelo. Aí sua cara vai lá no chão e, tipo, tem, sei lá, 500 clientes querendo. Então, eu comecei mais para isso. Pode reparar que as minhas peças de fabricação são peças totalmente básicas. Não é vestido bem trabalhado, não é nada disso. Porque isso tem em São Paulo, então eu vou lá e compro, que é mais fácil, mais rápido, muito mais. Porém, as peças básicas, que são peças tipo, que eu vendo todos os dias, que é um shortinho básico, um shortinho box, é um crop de camisa basiquinho, é um cropped de amarrar, deixa eu ver o que mais que tem. É uma camisa, igual camisa, eu fiz a exclusividade porque eu tenho essa camisa, eu uso, todo mundo quer e eu não acho mais. Uma Max camisa de manga curta, são peças básicas, são peças que eu vendo todos os dias e que eu não acho em São Paulo. Eu acho que é mais para isso, porque eu posso te falar seco sobre isso, porque eu não tenho a minha confecção própria. Eu tenho pessoas terceirizadas que fazem a minha coleção para mim. Aí eu peço reposição, inclusive eu pago até um pouco mais caro, né? Porque com certeza se eu fosse fabricar, seria um pouco mais barato, só que mais barato entre aspas, porque tem um investimento de costureira, né? De máquinas.
então seria praticamente o mesmo preço. Mas eu terceirizo outras pessoas para fazerem para mim. Então, é uma coisa que eu não consigo, tipo assim, te falar a fundo. Tenho o sonho de ter a minha própria confecção? Claro, porque eu acho que chega um ponto que no online você escala, né? Um produto você tem chance de vender 1.000, você tem chance de vender 2.000, do mesmo jeito que se você entrar em todos os marketplaces, tem chance de vender 10.000 peças de um produto só, e como você vai fazer para ter isso? Né? Em São Paulo, geralmente, tem dias que eu chego lá e eu preciso de uma novidade. Não, amiga, eu preciso de 30 peças. Não tem. Então, assim, essa sofrência de não ter as coisas frustra a gente. E você tem que partir para outros meios, mas isso é quando você já cresceu um pouquinho. Não aconselho, na verdade, não sei se eu posso falar isso, mas não aconselho ninguém a começar dessa forma, porque você vai ter um investimento muito alto. Eu aconselho começar da forma que eu fiz, que deu certo, né? Não vou aconselhar uma coisa que eu não tenha feito. Que é ir para São Paulo, compra de pouquinho em pouquinho, vai vendendo aos poucos. Lá você tem total liberdade de comprar 3 peças de cada, para ver se vai vender, vendeu, volta, busca. Era isso que eu fazia. Legal. Olha só, você ganhou uma estrelinha, hein? Só de você ter falado em renda passiva, já deu o primeiro passo. Vamos lá. Aqui, mais um recadinho. Que orgulho, Flavinha. Arrepiei te ouvindo. Parabéns, arrasou demais. Tem mais outra perguntinha? Bom, só um minuto, deixa eu encontrar a pergunta aqui. Tá. Pergunta para ela o que deu a ideia. Quem deu a ideia para você de trazer roupas da loja de Divinópolis para Baeté? Eu estou achando que alguém aí está querendo ganhar um mimo, hein? Ah, isso foi minha irmã que perguntou? Foi, não? É tão online? Ou ela me mata, foi ela que deu a ideia. Ela falou assim na época. Não, vai falar isso o resto da vida. Ela gosta de eu, tipo assim, sei lá, ela gosta de ser reconhecida, que eu falo assim, foi ela que fez isso, foi ela que plantou uma sementinha aqui. Mas foi ela mesma. Ela falou, Flávio, não tem loja barata, não tem loja, tipo assim, não é loja barata. Loja que vende esses trenzinhos baratinhos, bolsa de R$20. Posta isso, e ela fala assim, posta, manda pro Betel. Eu falo assim, como que eu vou mandar isso? Ela fala, se vira, manda de carona, não sei o quê. Aí, tipo, a loja não era minha, não tinha como eu chegar e falar, era o meu primeiro mês, né? Tinha como eu chegar e falar, eu posso fazer isso? E aí eu fui ficando pensando, gente, mas quer vender, né? Então, como diz, não, eu já tenho, vou tentar. Fui e, como se diz, perguntei para ela, falei, olha, eu tenho vontade de começar a vender para o BT, o que você acha? Aí ela olhou para mim e falou assim, uai, mas como que a gente vai fazer com isso? Eu falei, não, eu mando de carona, pega na loja, na casa da minha mãe, só que eu vou ter que cobrar um frete, tipo, baratinho, porque eu vou ter que mandar com a carona, vou ter que mandar com isso, com aquilo. Aí eu vou ter que disponibilizar meu tempo de ir, vou ter que responder depois do horário. Aí ela, não, pode cobrar o frete que você quiser, você vendendo. Aí eu comecei, tipo, falei, não, então vai dar certo. Postei a primeira vez no Facebook. E eu lembro direitinho, foi assim, no mesmo dia, na mesma semana que minha irmã falou isso, e aí eu fui conversei com ela, ela comprou a ideia, porque ela queria vender, né? Para ela não importava o jeito que eu ia vender, queria que vendesse. Ela comprou a ideia, aí na mesma semana, a menina que trabalhava, que tirava as fotos, porque eu já não tinha essa liberdade de fazer foto, eu acho que era minha segunda semana lá. A menina que trabalhava, eles roubaram a moto dela, tipo, ela caiu, meio que bateram nela, uma coisa assim, e aí ela foi e faltou. Aí eu lembro direitinho que o Valquim falou assim comigo, você não quer tirar as fotos? Não, eu falei, meu Deus, eu tô sem maquiagem, sem nada. Aí ele falou assim, não, é só pra quebrar o galho, tira com as que você quiser. Aí eu fui, tirei, falei, eu vou aproveitar essa oportunidade, vou postar no Facebook. Na época era mais Facebook, a gente mexia pouco no Instagram. Aí eu fui, postei no Facebook, falei que eu tava vendendo para enviar. Deixei os preços, tudo eu fiz, tipo assim, fora do horário, porque enquanto eu tava lá, eu tinha que atender, porque eu era atendente lá fora, eu tinha que atender cliente, e lá não parava de chegar cliente, era o dia todo. E eu tinha que mostrar serviço, eu não podia ficar no telefone. Aí eu fui para fazer o cursinho, ia pro cursinho, chegava do cursinho, olha pra vocês verem, foi até boa essa pergunta, vocês verem que eu fazia a mesma coisa que eu faço hoje, quando eu era funcionária. Então, é aquele negócio, você vai ser um bom funcionário, você vai ser um bom dono de loja, e vice-versa. Eu chegava do cursinho, editava as fotos, aí eu editei todas, postei no Facebook. No outro dia, eu não consegui responder o meu WhatsApp. Eu não consegui, aí eu fui, deixei, eu lembro direitinho, eu deixei na mesa dela e falei, o que eu faço? Olha aqui de gente querendo comprar. Aí ela olhava, passava as conversas e falava assim, não, como que a gente vai fazer? Mas você tem que atender lá fora. Eu falei, eu não sei, eu preciso responder. Aí eu fui responder depois do horário, aí foi aumentando o número e foi vendendo tudo, que aí eu chegava lá no estoque e era poucas quantidades, não eram muitas, né? Então era, sei lá,
essa camisa tinha 5. Aí eu falava, não, essas 5 aqui pode deixar para mim, porque fulano quer, ciclano quer. Aí eu só ia pôr na sacola, e naquele doidurão não fazia horário de almoço. Claro que isso não era todos os dias, mas de novidade não fazia horário de almoço, comia lá correndo mesmo, ia, separava tudo. Aí tipo, o vendedor olhava e falava assim, não tenho que, tipo assim, não tenho que vender, porque separou tudo, esses trem tudo separado, será que vai pagar? E aí o pessoal pagava muito rápido, porque era uma coisa assim, na época era muito absurdo aquele preço. Falava assim, não, isso aqui não tem condições, né? Não tinha lojas aqui nesse estilo barata. Tinha mais loja de multimarcas, loja de peças um pouco mais, não vou falar de qualidade não, porque essas aqui também são, mas peças de marca, que tinham um valor agregado maior por ser de marca. E aí o povo ficava enlouquecido. Tinha gente que ia lá para a porta da lotérica e pagava lá e falava assim, não, hora que a Flávia postar, já vai estar o pagamento. Era tipo isso. E aí começou a crescer e eu saí das vendas lá de fora e fiquei só por conta do WhatsApp. Aí eu vendia na época para cá o mesmo tanto, eu acho, que eu vendi no meu primeiro mês da loja física. Então, assim, era uma coisa realmente muito absurda. E foi com isso que eu consegui ter uma clientela. Mas foi graças muito a ela que me deu essa oportunidade, mas muito graças a mim também, porque eu poderia ter entrado lá e poderia ter sido uma vendedora mais ou menos, mas não, eu quis me destacar, então eu acho que eu já tive esse sentimento de ser destaque, onde eu fosse trabalhar, eu queria ser a melhor, eu queria ser destaque, não a melhor de passar por cima dos outros, mas a melhor de dar o meu melhor e ser reconhecida por isso, que eu acho que é muito importante, porque às vezes, como eu já trabalhei com muita gente, muita equipe, eu via muita gente às vezes querendo passar por cima do outro, pegando uma venda do outro, tipo assim, atropelando na frente, não, isso aqui eu já comecei a atender ela quando via que ela ia levar mais, isso sempre acontece, e a pessoa não vai para frente, então você tem que ser uma pessoa que realmente vai dar duro para você mesmo, pra você ser reconhecida. Show, muito legal. Então, a Franciele Visionária. Aqui tem mais perguntas, pode? Pode. Vamos embora. Estou empolgada, eu gosto de perguntar. Mas tá legal, tá muito bom. Flávia, Flávia, você é uma grande inspiração desde muito novinha. Você considera que trouxe um novo modelo de vendas para a Baeté? E outra, você se abateu com a pandemia? Essa pergunta é boa. Primeiro, eu me considero sim, a gente tem que valorizar, né, o trabalho da gente. Porque antes de eu trabalhar nessa loja, realmente não tinha esse modelo de venda, né, de tirar foto, porque eu sou de Abaeté, então eu lembro como que era o modelo de venda. Tinha lojas que vendiam pra caramba, mas não precisava fazer foto. A gente ia até a loja para ver o que tinha disponível. Quando eu queria comprar uma coisa, eu ia na loja para ver o que tinha para poder comprar. E agora não, agora é tudo pelo celular. Então eu acho sim que eu trouxe esse novo modelo. Acho que eu fui, entre aspas, a pioneira numa loja que não era minha, mas o meu nome era envolvido, né, por trazer para a Baeté, trazia, tipo, cobrando um frete de R$5, então era muito acessível. Então eu me considero sim que eu fui a pioneira. E depois para a Platô. Sobre a pandemia, eu dei uma balada, porque o meu foco antes da pandemia era totalmente diferente com a loja. Eu queria reformar a loja, por mais que a loja era muito bonita, e é ainda, eu gosto muito da minha loja, mas quando eu abri, eu não fiz fachada. Então, eu não tenho vitrine, as vitrines são de cantinho. É bonitinho, mas eu queria uma vitrine grande. Eu não consegui quebrar a porta para fazer, não tenho placa. Então, eu sempre tive o sonho de reformar e colocar ar-condicionado. Então, essa reforma era para ser quando estourou a pandemia. Na verdade, era no aniversário em abril, 9 de abril. Aí eu e o Paulo já estavam olhando tudo para poder comprar. E veio a pandemia, aí eu fui e dei meio que uma murchada. Porque o meu sonho era abrir lojas, tipo, abrir filiais, abrir lojas em outras cidades, porque tinha muita cliente que pedia. E o auge na época, não que hoje não seja, mas eu acho que deu uma, entre aspas, diminuída com o online. Na verdade, nem é que deu uma diminuída, o online cresceu muito. Então, as lojas físicas estão ainda um pouquinho aqui. Claro que cada regra é uma regra. Se você tiver muitas lojas físicas e for para cima, você vai crescer igual no Cacau Show, que não para de abrir franquia ou um boticário da vida. Só que eu acho que o online tem mais chance de você escalar. E o custo financeiro é um pouco menor, né? Você vai ter que ter só um galpão para colocar. Abrir lojas físicas, não. O investimento é alto. Mas me abalou a pandemia. Eu chorei muitos dias direto, acho que uma semana. Eu fiquei bitolada, porque aí é um acúmulo de informações. E o Paulo também, ele é muito
papum, ele falava comigo, Flávia, é 2 anos para isso passar. No mínimo, vocês arrumar a vacina, se tudo der certo, é no mínimo 2 anos. Eu olhar e falar, não, gente, é 15 dias. E eu toda iludida, falando, não, Paulo, é 15 dias, eu tenho certeza, com 15 dias vai passar. E ele falava, não vai, escuta o que eu tô te falando. A gente não pode reformar, então, assim, o Paulo sempre foi o meu conselheiro, porque eu sempre sou muito assim, vamos, 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 e ele é sempre mais assim, mais pé no chão. Ele falou, a gente não vai reformar a loja agora, a gente vai esperar, a gente vai investir, agora é o momento de vender online, ninguém vai sair de casa. E eu olhava aquilo e falava, gente, esse menino tá doido, né? E dito e feito, aconteceu tudo isso, então a gente não reformou, a gente, né, deixou esse giro, foi investindo um pouquinho ali, que foi aí quando eu falei que a gente trocou as sacolas, né, a gente colocou caixa de correio para enviar uma coisa bonita, porque quando você tá começando, você tem que ter um diferencial, porque o seu cliente não vai deixar de comprar de uma loja grande, que é referência, que tem 200 mil seguidores, que é, às vezes, até por um, entre aspas, status ou admiração de, nossa, eu tô comprando nessa loja, para comprar de uma loja que está começando agora, se você não tiver um diferencial. Então, eu criei esse diferencial, fiz uma caixinha, fiz mimo, fiz cartinha, para atrair esse cliente. Foi aí que a gente começou online e deu muito certo. Aí hoje eu já não penso assim, no momento, em abrir lojas físicas. Mudou totalmente, como se diz, meu pensamento. Mas me abalou, igual eu respondi, né? E tô... os assuntos vai vindo. Abalou, mas eu não desisti. Porque eu não tinha essa opção. Então, assim, eu nunca tive a opção de desistir. Não tem como você desistir, sendo que eu tenho um empréstimo para pagar, eu tenho as funcionárias, eu sou muito responsável com as minhas colaboradoras. Elas precisam daquele dinheiro para pagar um aluguel, para pagar isso. Tem colaboradora lá na loja que é casada. Então, assim, a gente faz a despesa, entre aspas, de 9 famílias. Então, eu sempre tive muita responsabilidade nisso. Então, me abalou, mas passou uma semana, eu já meti bronca. Eu tinha uma funcionária que era assim, ela era papum, e aí ela me ajudava muito nas vendas, ela ia vendendo, eu ia postando, e aos pouquinhos foi dando certo. Claro que no início foi muito difícil. Fiz fashion delivery, eu levava na casa do cliente, para o cliente experimentar, para ver se ele ia gostar, e eu e o Paulo de carro, então assim, a gente tinha deslocamento de carro, o cansaço de, às vezes, a pessoa não ficar, só que as pessoas compravam tanto a minha ideia, que elas ficavam. Tipo, fiz uma máscara, fiz álcool em gel para as pessoas passarem na mão, porque era tudo muito novo, e a gente era criticado, né, por estar tentando vender. Ah, no meio da pandemia, a Flávia está tentando vender. Gente, se eu não vender, eu mando todo mundo embora e fechar as portas, né? Então, do mesmo jeito que tem gente querendo vender, tem pessoas que vão comprar, independente de estar pandemia ou não. Mas deu super certo, aos pouquinhos foi encaminhando, mas no início foi bem difícil mesmo. Legal, acho que você conseguiu, acho que você já respondeu uma pergunta, né, sobre aumentar, criar franquia ou manter somente online, né? A sua ideia é manter mesmo online, né? Eu acho que assim, eu nunca digo dessa água não beberei, porque eu gosto de loja física, sabe? Mas é outro universo e a gente tem que ter muito capital. Então, para você crescer 2 modelos de negócio muito top, é muito difícil. Se falar assim, eu tenho R$1 milhão sobrando aqui, consigo, mas não é o caso. Então, eu tô indo para o lado que, entre aspas, está mais fácil de crescer no momento, que eu considero que é o online, que eu não preciso ter uma estrutura maravilhosa, eu não preciso deslocar para outra cidade, eu não preciso disso no momento, e pretendo crescer online. Porque se algum dia tiver, se algum dia não, vai estar daqui uns anos, tiver muito estourada, muitos seguidores, muito engajamento, vai ser muito mais fácil conseguir pessoas que comprem a minha marca. Porque aí realmente vai ser filiais e não a Flavinha que abriu uma loja em, por exemplo, Pará de Minas. Não vai ser a Flavinha, vai ser uma pessoa que quis comprar a marca Platô para usar as fotos, para usar os meus fornecedores, para usar a minha imagem para abrir lá. Então, eu acho que eu prefiro estruturar o online primeiro, assim que ele estiver realmente muito top, aí eu penso em loja física. Mas eu acho que canais de vendas sempre é válido. E seu nome fica cada vez mais conhecido, porque se abre uma em Pará de Minas, quem não conhecia Platô começa a conhecer, às vezes compra pelo site, abre uma em São Paulo, imagina. Então, eu acho que esse mercado também é muito bom para explorar. Sempre vai ter muito cliente na loja física. Bom, agora é um pensamento no futuro. A Flávia de antes se tornou nessa Flávia de hoje, de agora. E daqui 5 anos? Nossa, daqui 5 anos, eu penso, eu sou muito grande, se eu falar, eu acho que vocês vão assustar. Mas eu penso assim, tá com
com um galpão gigante mesmo, um estoque muito grande, com a minha confecção, eu fabricando as minhas peças, umas peças que tenham, assim, não que essas não tenham qualidade, mas umas peças que sejam acima, que tenha a marca Platô, e transformar realmente a Platô, que ela já é, em uma marca, e não uma loja que vende roupas de outros fornecedores, mas sim a marca. Tipo, quero ver as pessoas usando Platô escrito aqui, e assim, eu estou usando Platô. Então, esse é o meu sonho daqui a 5 anos. Tem que trabalhar muito para chegar até lá. É um sonho alto, como dizer, é um sonho ousado. Quem sabe tá com mais, tá com franquias, filiais em outros estados, mas é um sonho alto, mas que a gente trabalhando, como se diz, muito, ele dá certo. Te desejamos boa sorte. Obrigada. Uma outra questão, agora acho que sou eu, agora sou eu. Me fala sobre a sua entrevista com a revista Grandes Empresas, Grandes Negócios. O que que você, poxa, quando você se viu nessa situação, o que que você conta pra gente? Eu acho que aquele momento foi o momento que eu sempre falo com o Paulo e com todo mundo com quem trabalha na loja, às vezes terceirizada, assim, que a gente tem costume de fazer muita reunião. Eu falo, é muito difícil a gente que está inserido muito no processo enxergar que a gente está grande. A gente sempre vai achar, a gente que começou muito pequeno, tipo assim, contando as moedinhas, correndo atrás, naquela luta que é peleja, a gente sempre vai achar que a gente está pequena ainda. Então é muito difícil a gente enxergar, nossa, pô, tô grande, cresceu, tá dando certo. É muito difícil, porque a gente sempre acha, pelo menos eu sou assim, eu sou muito perfeccionista, então eu sempre acho que tá pouco, e isso é uma coisa boa, porque aí motiva você sempre a fazer coisas novas e inovar. Eu sempre acho que tá pouco, só que eu acho que quando teve essa entrevista, eu acho que eu falei, poxa, nossa, e eu fiquei toda doida, né? Na hora que eu recebi o convite, foi até o Paulo que viu, porque eu com direct eu sou uma negação. Aí ele viu e falou: Flávia, olha isso aqui. É uma moça falando uma entrevista do Pequenas Empresas, Grande Negócio. Eu lembro que eu dei um beco lá no estúdio, eu tava no estúdio e falei: o quê? Tipo assim, eu assistia isso quando eu era criança, né? Que tinha um quadro na televisão, Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Eu falei: eu não acredito! Da televisão, fiquei doidinha, já marquei. Aí eu queria postar, eu falo assim: não posta, não, porque vai que isso é fake, já não sabe. Aí eu fui e lembro, chamei a moça, aí ela foi e quis fazer a pauta. Eu lembro que eu parei de fazer stories para poder fazer, contei a história para ela. Ela falou: nossa, vai dar uma matéria muito bacana, não sei o que, você vai gostar e tudo. E depois dessa matéria, foi uma outra virada de chave, porque aí a gente começou a ser reconhecido por outras empresas de fora. A gente começou a negociar a taxa de cartão. Porque eu vi a sua entrevista na Pequenas Empresas e Grandes Negócios, tem um produto para te oferecer. A gente conseguiu transportador através, não através em si da entrevista, mas veio muitas portas e muitos convites. Recebi convite até para fazer um podcast lá em São Paulo, só que era muito logística, muito fora assim da curva, foi complicado, mas veio muitas oportunidades através dessa porta que me foi aberta para melhorar o meu negócio. A gente conseguiu colocar a transportadora, que era uma coisa que a gente nem imaginava, e hoje o frete é realmente bem mais em conta. A gente envia com o Correios ainda, porque o Correios é universal, é uma segurança muito grande, mas a transportadora também nunca deu trabalho. Deu super certo. Deixa eu ver o que mais. Proporcionou para a gente renegociação de taxa de cartão, de receber com menos dias, da taxa ser menor. A gente conseguiu colocar 6 vezes sem juros no site, porque o site, a parcela é muito diferente da loja física. Então, a gente conseguiu implementar 6 vezes, antes era 3. E aí, com isso, a gente foi melhorando cada vez mais nossa estrutura. O frete era mais, teoricamente, caro. Na época, com a transportadora, ficou muito barato. A gente tem frete até, tipo, de R$9. Então, eu considero que isso foi meio que uma virada de chave. E eu não sei como que essa mulher me achou. Eu acho que foi com patrocinado. Que ela falou: nossa, você faz um trabalho muito diferente. Que aí eu lembro que ela falou: nossa, o seu feed é muito bem feito. E eu falei: gente, eu sabia que esse feed um dia ia me levar em algum lugar, porque é um trabalho muito sofrido, que muita gente não tem paciência de fazer. E eu bato na tecla, gente, quem tem a condição, paciência, e quem não tem também se vira e arruma, porque eu tive que me virar e arrumar. Faça, porque isso não é... Como que eu vou explicar? Não dá diferença na sua venda. Isso aí, pode ter certeza. Você fazendo um feed bagunçado, ou você fazendo um feed organizado, você vai vender do mesmo jeito. Tem lojas que não tá nem com feed e deve vender, tipo, 5, 10 vezes mais que eu. Mas quando você faz uma coisa bem organizada, foto tirada com profissionais, você eleva o seu trabalho. Então, fica bem mais profissional e as pessoas batem o olho assim naquilo e falam: isso aqui custa só isso. Então, assim, elas agregam muito valor quando você faz um trabalho bem feito.
Mas acho que eu consegui, né, responder a pergunta. Como... Foi assim, foi incrível, sabe? Foi muito bom. A ficha demorou a cair, acho que caiu só na hora que eu vi lá, que eu falei, nossa, e eu de vez em quando eu leio a matéria, porque realmente foi muito de reconhecimento mesmo. Dá até um aperto no coração saber que nós temos que parar com essa palestra, Pois né? Com esse porque momento. tá Porque tendo tá mais. tão gostoso. Mas tem mais uma aqui, ó. A pessoa comentando, lembro do seu story, descendo no elevador com 3 pacotinhos no braço para colocar nos correios. Comemorando aquela vinda online. Né? Então, assim, poxa, Flávia, acho que nós só Era temos... literalmente 3 pacotinhos. E tava na pandemia ainda. A gente enviava na sacola da loja, porque eu não tinha dinheiro para como diz, comprar caixa na época. E eu lembro direitinho que eu falei, Paulo, eu vou postar. Porque toda vez que eu posto, nem que seja uma ou duas, aparece mais gente. Porque assim, a pessoa vê que você tá enviando online. Então, eu nunca tive vergonha. Às vezes, quem não me conhece, fala, ela posta porque, como se diz, tem ali 100 pacotinhos todo dia, então é fácil. Mas não, quando tinha 1, 2, 3, eu já postava, porque você ganha a confiança. Ah, gracinha da Lorena. Show, Flávia, show. Aqui, é com muito aperto no coração, mais uma vez eu falo, que nesse momento nosso está chegando ao final. Mas eu quero te dizer que foi muito inspirador, foi emocionante te ouvir, tá? Se você está de parabéns, você e toda a sua família, todo mundo aqui no chat que está te parabenizando, show de bola, que vocês são inspiração, né? Você e toda a sua família. Flávia, né, em nome do Sicoob Credioeste, queremos te agradecer por esse momento, tá? Muito obrigado mesmo e valeu demais por isso. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Fiquei nervosa aí. A colinha que eu fiz nem adiantou, que eu falei, tudo foi espontâneo mesmo. Eu fico muito feliz que vocês tenham gostado. E, como diz, o prazer foi todo meu de falar sobre isso. E sobre educação financeira, gente, se caso você não tenha um Paulo na sua vida que, como se diz, te ajuda, te puxa um pouquinho, te mostra, te faz estudar sobre isso, tem tanto conteúdo gratuito hoje em dia, né? Se você digitar ali no Google, você já acha tutorial, você já acha planilha gratuita, você já acha tudo. Então, basta uma forcinha de vontade mesmo para você conseguir se planejar. E tem uma coisa também, quando eu era funcionária, eu fazia tudo no caderninho. Eu devia o meu salário inteiro, mas eu pagava tudo e era tudo bem anotadinho. Então, eu acho que o caminho é esse, sabe? Com a loja não muda. Da mesma forma, começa com planilha, porque no início, às vezes, você não vai ter dinheiro para começar já com o sistema. Depois, passa um pouquinho de tempo, já você coloca o sistema. E por aí vai. Vamos dizer, tendo foco, determinação, trabalhando muito, que as coisas dão certo. Isso mesmo. Muito obrigado, tá? Fica com Deus. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Obrigada, e valeu demais esse momento. Um beijo. Obrigado, Matheus. Com Deus. Valeu. Tudo de bom. Tchau, tchau.